Noite. Tudo bem com vocês? Abra a Bíblia de vocês em Mateus 16. Mateus 16. A partir do verso 13. Prometo que eu vou ser rápido hoje. Não tão rápido, mas vou ser rápido. Mateus 16, 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também te digo que tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-eis as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Feche teus olhos, vamos orar. Pai, nós te pedimos, Pai, que a Tua presença esteja aqui conosco hoje. Pai, eu quero dizer que o Senhor me conhece, o Senhor sabe que de mim mesmo eu não tenho nada para oferecer, Pai. Mas a Tua palavra, ela é gloriosa, Pai, o Teu Filho, Ele é glorioso também, Senhor, e nós te pedimos que o Senhor Espírito Santo possa abrir os corações hoje. Que o Senhor Espírito Santo hoje possa moldar a nossa mente, possa moldar os nossos corações, e que nós possamos sair daqui hoje, Pai, transformados pela Tua palavra. Então, Senhor Espírito Santo, o Senhor tem controle de todo momento. Faz o Teu querer em nós. Em nome de Jesus. Amém. Quando o Kleber me convidou para pregar, eu estava pensando a respeito do que eu ia pregar. E a primeira coisa que ficou claro para mim é que eu ia pregar a respeito de Jesus. Você vai pensar, é lógico, é a respeito de Jesus. Mas assim, às vezes a gente prega bastante a respeito do caráter de Jesus, da personalidade de Jesus, como nós devemos nos portar a respeito de algumas coisas, como nós devemos nos conduzir. E o que eu senti muito claro é que eu devia falar a respeito de Jesus, da pessoa de Jesus. E eu me peguei e falei, beleza, vou falar sobre ele e tal, e o tema era sobre ele. E eu pensei agora que texto que eu vou usar, porque a Bíblia ela é um livro, 66 livros, escrito ao longo de muitos anos, por mais de 40 autores, e todos eles falam a respeito de Jesus. Então eu falei, qual texto que eu vou usar para falar a respeito de Jesus? E eu fiquei uma semana inteira pensando e orando, Deus, me dá um texto, me dá um texto. Eu pensei em alguns, eles eram bem grandes e eu não estava em paz. E um dia eu estava aqui no culto, eu estava orando, falei, Deus, me dá um texto tal, e veio esse texto, a Confissão de Pedro. É um texto bem famoso, é um texto muito usado. E eu pensei, cara, é esse texto. E o tema da palavra sobre ele é a respeito de como nós vemos Jesus, como as pessoas lá fora veem Jesus nos dias de hoje. Foi aquilo que me impactou nesse texto, foi aquilo que me fez pensar. E assim, nós vivemos na pós-modernidade. Alguns de vocês já ouviram falar nesse nome, pós-modernidade, e para a gente da igreja, pós-modernidade não é uma coisa muito boa. Quando fala de pós-modernidade, a gente pensa só em coisa ruim, e muitas delas são ruins mesmo. A gente tem nessa pós-modernidade, talvez o principal ponto dela talvez seja o relativismo. Tudo é relativo, a gente não tem nada como certo, nada é sólido, nada é de substância, e isso é muito perigoso. Por quê? Porque nós vemos na juventude de hoje
jovens na mesma idade que nós, pessoas que daqui a um tempo vão começar a exercer influência na nossa cidade, no nosso país, e essas pessoas não têm nada como sólido, não tem nada como base. E isso me preocupou muito. Mas nós vamos entrar no texto, e a Bíblia diz lá no versículo 13, dizendo: tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem o povo diz ser o Filho do Homem? Eu quero que vocês imaginem esse contexto comigo, porque Jesus já tinha andado uma caminhada, já tinha percorrido um longo percurso. Alguns escritores dizem que ele já estava, a partir desse capítulo, ele começa a caminhar mais definitivamente para a cruz, e chega um momento em que, depois de Jesus ter andado com os discípulos e andado com a multidão muito tempo, ele separa os discípulos junto com ele e faz essa pergunta: quem o povo diz ser o Filho do Homem? Eu gosto muito de uma frase que o Cunha sempre diz, que ele diz assim, que Jesus ele se relacionou com 3 tipos de público: com a multidão, com os religiosos da época e com os discípulos. Nesse momento ele se soltou de todo mundo e ficou só com os discípulos e perguntou para eles: quem o povo diz que eu sou? E uns responderam: uns dizem que você é João Batista, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias ou um dos profetas. Em Lucas 4:8 diz que ressurgiu um dos antigos profetas, é o mesmo texto, mas com uma outra visão, de um outro escritor. Por quê? Porque existia uma lenda de que depois que João Batista tinha morrido, Jesus era como se fosse a reencarnação de João Batista. Outros acreditavam que ele era Elias, porque existia uma profecia, eles acreditavam que existia uma profecia que no dia do Senhor o Elias voltaria, o profeta Elias voltaria. Outros acreditavam que era Jeremias. Enfim, a multidão tinha uma opinião ampla a respeito de quem era Jesus. E eu particularmente sempre pensei assim: o Brasil, ou Curitiba, enfim, nós somos um país cristão. Não, talvez em prática, não tão avidamente assim, mas nós, desde que Portugal chegou aqui, trouxe a religião católica e praticamente todo mundo é cristão. Eu fiz uma pesquisa e o censo de 2010 diz que no Brasil, 86,4%, se não me engano, 86,8% são cristãos, 64% e uns quebrados são católicos e 22,2% são crentes, tipo a gente. É uma galera muito grande, é 86%, quase 87%, de 200 milhões de habitantes. É muita gente. E eu pensava, cara, as minhas expectativas estavam certas. Muita gente conhece a respeito de quem é Jesus. Muita gente sabe quem ele é, pelo menos ouviu falar dele, tem uma ideia. Na minha cabeça eu imaginava que todo mundo conhecia a cruz e que 86%, quase 87% é muita gente. Muita gente. E então, eu resolvi, depois dessa pesquisa, depois de ler o texto, eu resolvi fazer uma pesquisa particular minha. O que eu fiz? Eu peguei algumas pessoas de cobaia, algumas pessoas aqui da igreja, algumas pessoas que não são da igreja. Para quem não sabe, eu estudo na Federal e eu faço agronomia. E um belo dia eu mandei uma perguntinha para as pessoas e com vocês eu não precisei ser isento, porque eu não precisava, né? Porque eu sabia que vocês iam responder de todo o coração, assim, com vontade. Mas a minha pergunta era assim: Jesus Cristo, o que você diria sobre ele? Essa era a minha pergunta, basicamente. Para vocês eu mandei mais direto, mas para a galera da faculdade eu chegava para eles. Teve um dia que eu não tive aula, teve um tempo livre, e a galera fica meio solta assim na faculdade, sabe? Tipo, tem que ficar deitado na grama, tem que ficar sentado nos lugares e tal. Eu peguei uma pranchetinha com lápis, um papel e tal, e saí atrás da galera. A galera estava lá sentadinha, eu chegava assim: oi, tudo bem? Estou te atrapalhando uma coisa? Posso fazer uma pesquisa com você? Estou fazendo uma pesquisa pessoal e tal, não sei o quê. Aí eles ficavam meio assim, né, e tal. Mas eles aceitavam. Eu explicava basicamente assim: ó, eu vou te fazer uma pergunta, e ela é bem simples, e eu quero que a tua resposta seja simples também. Mas eu quero que ela seja sincera.
E eu não quero que você elabore um texto para tentar, entendeu? Eu quero que você fale o que você pensa de uma forma sincera e direta. Você não vai me ofender com a tua resposta. Você não vai, eu só quero a tua resposta. Beleza? Beleza. Ele ficava meio assim, né? Tipo, o que ele vai perguntar? Ele está perguntando tudo isso, né? E a minha pergunta era essa. Sobre Jesus, o que você falaria? E eu recebi várias respostas, de vários tipos. Eu peguei alunos, eu peguei professores meus, eu separei alguns deles aqui, e eu vou começar falando sobre a galera da igreja. Um disse assim, Jesus Cristo, diante dele, eu poderia achar que ou ele era louco de falar o que ele falou, era um mentiroso, ou era o Senhor de Senhores. Eu prefiro crer que ele era o Senhor de Senhores, o Filho de Deus, o Salvador. Quem será que é? Pelo louco, talvez vocês reconheçam quem é. Outro disse, para mim, Jesus é o meu Salvador. Outro disse, que ele é top, né? Porque ele fez o que ele fez pelas pessoas que viveram o seu tempo e pelo que ele fez por nós também. Outro disse, eu diria que ele conseguiu ser uma pessoa boa, conseguiu cumprir com tudo o que Deus propôs. Outro disse, para mim eu sempre penso que ele é o pai do filho pródigo e o pai do filho que ficou. Outro disse, eu diria que sem ele eu não vivo, simplesmente assim. Ele é o meu melhor amigo, aquele a quem eu conto tudo, peço conselhos sobre tudo e quem eu mais me preocupo em não entristecer. E o meu discipulador disse, Jesus é a experiência mais íntima e profunda que eu já tive em minha vida. Aí até aí tudo maravilhoso, né? Confesso que eu estava esperando que alguém dissesse assim, ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Eu ia falar, é isso que eu vou pregar e tal. Mas não falar, mas beleza, tá tudo lindo aqui, tá tudo maravilhoso. Agora, na faculdade foi um pouco diferente. Na faculdade foi um pouco mais tenso. A Maiara, uma aluna, disse assim, eu acho que ele é uma personificação, uma criação do homem para ter como exemplo e conforto. A Catherine disse assim, ó, ele nasceu e morreu por nós, que ele resgatou o nosso elo com Deus, que ele era a única pessoa perfeita que existiu. Eu falei, você é crente, né? Ela falou, sou. Eu falei, que igreja? Batista, não sei o que. Já, beleza. Já, beleza, falou então. A outra disse assim, a Sara, uma âncora, um refúgio que normalmente eu não dou valor, mas que em certos momentos vira tudo. A amiga dela que estava junto com ela falou assim, a palavra principal é amor. Ele existiu, ela falou. Algumas pessoas têm medo de Jesus e Deus. Eu acho que as pessoas não precisam, porque Ele nos ama do jeito que nós somos. Só que aí, não, tá de boa ainda. O Júlio foi uma comédia, porque ele começou a frase dele com um palavrão, assim, sabe, um palavrão de expressão, assim, tipo, Ele falou assim, tudo de bom, me deu livramento, me dá saúde, bem-estar geral. Eu falei, daí, quer adicionar mais alguma coisa? Não, só isso. Então, pensa. Aí às vezes eu encontro ele de comer, eu falei, daí cara, beleza e tal. O Bruno disse assim, deve ter sido um cara muito bacana, gostaria de conversar com ele. Eu creio que ele existiu, mas não sei se ele era o Filho de Deus. Eu queria conversar com ele, eu fiquei tipo, como assim você queria conversar? Só conversar, cara, fala aí, né? Beleza. Meu professor, Fabiano, eu achei que ia ser mais difícil, mas ele foi até tranquilo, assim. Ele falou, eu acho ele uma grande personalidade. Creio que a existência dele foi muito importante e o legado que ele deixou. Mas na sua volta e ressurreição eu não acredito. O Lucas falou assim, eu acredito nele, Jesus é Deus e ele controla tudo da maneira dele. E as pessoas que eram bem curto e grosso, assim. E aí, depois daquelas duas amigas que eu estava conversando, eu vi duas outras meninas, falei, eu vou lá já, né? Já estou aqui no pique mesmo, né? Daí cheguei lá, fui andando assim, e elas viram que eu estava na direção delas com cara de que ia falar com elas, sabe? E elas ficaram tipo assim, quando eu cheguei perto eu percebi que era um casal de meninas. Eu falei, já estamos aqui, né? Agora já era, né? Cheguei daí, tudo bem, beleza, tá? Comentei assim, tá? Beleza? Eu queria fazer uma pergunta para vocês, tá? Expliquei tudo o negócio, falei, vocês não vão me ofender com a resposta de vocês, pode ficar tranquilo, sejam sinceros. Falei, vou perguntar uma de cada vez, aí eu
eu anotar aqui e tal. Ah, beleza. A primeira eu perguntei, foi, Jesus, o que você diria sobre ele? E ela olhou assim, bem sério para mim, e falou assim, ele não existe. Eu falei, você quer adicionar mais alguma coisa? Ela falou assim, não, ele não existe. Foi bem curto e grosso. E eu olhei para outra, né? E você? O que você quer dizer sobre ele? E ela não olhava para mim direito. Ela estava olhando meio para o chão, assim, meio para a mão dela, não sei. Eu falei, o que você diria, o que você queria falar sobre o que você acha que é Jesus? E ela me olhou e falou assim, ele é bom. E eu olhei e falei, vai um pouquinho. Eu falei, você quer adicionar mais alguma coisa? E eu vi que a cara dela assim, deu uma murchada assim. E ela falou assim, não, ele é bom. Ele é bom. Falou umas 4 vezes, ele é bom. E eu, por dentro, eu fiquei tipo, meu Deus do céu, essa menina já conheceu Jesus. Ela já teve um encontro com ele. Mas ela, infelizmente, mudou de direção. Mas a minha oração é que aquela pergunta tenha acabado com ela aquele dia. Que ela tenha pensado naquela pergunta, quem é Jesus para você? Que isso tenha mudado o dia dela. Amém? E assim, conhecer a Jesus é muito importante. Muito, muito, muito importante. Porque por mais que eu entenda e que eu viva isso junto com vocês, de que nós trabalhamos aqui na igreja, vivemos um ministério, muitos de vocês vivem, se você não vive, se envolva no ministério, tente participar de alguma coisa, mas aqui dentro a gente é treinado, a gente é capacitado para ser lançado lá para fora, para que as pessoas vejam Cristo em nós, para que a gente possa trazer as pessoas para cá, e a célula é um meio de fazer isso também. Então, lá na nossa faculdade, no nosso trabalho, nós devemos mostrar o quanto nós conhecemos de Jesus para atrair essas pessoas para perto. E não só isso, a Bíblia diz em Mateus 7, 21, não precisa abrir, eu vou ler, que o conhecer é muito importante. Lá diz assim, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticar a iniquidade. Esse texto aqui, ele é muito forte, ele é um dos mais fortes da Bíblia. Porque, não sei se você sabe, mas na Bíblia, na língua original em que a Bíblia foi escrita, não existe superlativo. Sabe superlativo? Grandão, fortão, sabe? Então, assim, quando eles queriam expressar uma coisa grande, eles repetiam a palavra. Por exemplo, santo, santo, santo. Na língua original não existe santíssimo para eles dizerem. Então eles diziam santo, santo, santo. Então quando Jesus está dizendo que alguém chega para ele e diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, não é só alguém que diz Senhor, não é só alguém que professa que Ele é o Senhor, é alguém que vive isso intensamente. É alguém que se importa com isso, que se dedica com isso, que gasta uma vida em prol de dizer que Ele é o Senhor. E Ele diz que nem toda uma pessoa que gasta uma vida, que se empenha nisso, entrará no reino dos céus. Nem todas as pessoas que expulsam demônios, nem todas as pessoas que curam, são coisas que a gente acha incrível, que a gente busca fazer, que eu nunca curei ninguém, eu acho. Então, tipo assim, é umas coisas que a gente busca e que são, você pensa, meu Deus, que cara flui na cura, e ele deve ser sinistrão, né? Jesus diz que algumas pessoas que curam não entrarão no reino dos céus. Porque ele diz, naquele dia eu vos direi, não vos conheço. E a palavra conhecer, ela é usada também, do original, você vai encontrar ela sendo usada como forma de relação sexual. É uma intimidade extrema, né? O conhecer, por exemplo, Abraão conheceu, entendeu? Conheceu, não sei o que, eles estavam falando de amor lá, né? Então assim, Jesus está dizendo, eu não vos conheço, eu nunca fui íntimo com você, apesar de você fazer todas essas coisas e você dizer bastante que eu sou o teu Senhor. Amém? Então a gente vai entrar no outro ponto, e o Everton vai preparar o vídeo,
Atormentei tanto o Everton para andar errado esse vídeo. Quem nós dizemos que ele é? Calma aí, velho, calma aí. Velho. Porque assim, esse pregador, muitos de vocês já viram ele, muitos de vocês conhecem, muitos de vocês já ficaram com medo dele, eu já fiquei. Lembro no começo da minha conversão, eu vi uma pregação dele, eu entrei em crise, eu liguei para o líder de célula na época, eu falei, cara, eu estou indo para o inferno, eu não sei o que está acontecendo, eu já aceitei Jesus, mas acho que estou indo para o inferno. Mas ele é uma bênção, ele é um profeta, e eu ouso dizer que o profeta ele nunca é reconhecido no seu tempo, né? No dia que acontecer alguma coisa ruim, as pessoas vão dizer, nossa, ele era um cara. Ele é o Paul Usher, para quem não sabe. E um dia eu pesquisando, falei, cara, faz tempo que eu não vejo Paul Usher, eu vi uma pregação dele, e sem querer eu escrevi errado o nome dele, e apareceu um vídeo nada a ver assim, e apareceu tipo assim, Paul Usher chorando. Eu falei, chorando? Eu nunca vi o Paul Usher chorar. Paul Usher, ele é tipo, ele é cheio do Espírito Santo, mas ele é centradaço, assim, ele prega paradão, assim, e ele é brabão e tal, mas eu falei, chorando? Eu falei, mas o que aconteceu para ele estar chorando? Eu falei, vou ver, né, curioso que sou. Daí, eu vi esse vídeo aí, pode colocar. E esse vídeo quebrou minhas pernas, porque eu estava querendo ouvir alguma coisa a respeito de Jesus. Quando eu vi esse vídeo, essa oração dele, falei, Senhor, eu não te conheço desse jeito. Eu nunca orei para o Senhor desse jeito. Eu nunca quebrei por causa do teu nome dessa forma. E a minha pergunta, e a pergunta que ecoa também, desde o tempo de Jesus até nós que somos discípulos dele, está no versículo 15, diz o seguinte, mas vós, perguntou-lhe Jesus, quem dizeis que eu sou? Esse vídeo me fez ver ele falando a respeito de Jesus dessa forma. Falei, cara, quem eu tenho dito que ele é hoje? Quem eu tenho dito que ele é para as pessoas que estão à minha volta na faculdade? Qual o meu posicionamento a respeito disso? Porque, como eu disse, a gente, aqui na igreja, a gente é capacitado, a gente é treinado, a gente faz EDM, eu faço EDM, a gente vai na célula, vem todo domingo, ouve uma palavra, a gente sai lá fora e entra em contato com um monte de gente que diz que ele não existe, que diz que ele foi uma invenção do homem para conforto, que foi uma invenção do homem para ter de exemplo. Falei, quem eu tenho dito que você é, Jesus? Porque eu nunca me quebrantei desse jeito falando o nome dele. Eu nunca me quebrantei desse jeito pela menção do nome dele só. E eu fiquei me pensando, falei, será que eu tenho dado valor para esse nome, o nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome, o único nome que há salvação. Mas, diante disso, Pedro responde. Respondeu-lhe Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Ponto importante desse versículo é que a palavra revelou, ela tem o significado basicamente de revelar, mas ela significa tirar um véu. É como se Pedro tivesse, e a multidão que estava à volta dele, a qual os discípulos falaram, eles dizem que você é isso, aquilo, todos eles estivessem com um véu na frente, não conseguissem ver quem Cristo era. Mas Jesus disse que depois da confissão dele, ele diz, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está nos céus. Como se Deus tivesse tirado o véu, e ele visse, tipo, caraca, Jesus, você é o Cristo, Filho de Deus vivo. Cara, é essa a nossa motivação. Essa tem que ser nosso norte. Chegar para as pessoas e dizer, cara, eu tive uma revelação. Não foi uma coisa que eu achei, não foi uma coisa que minha mãe passou para mim, de pai para filho, foi algo que eu vivi, porque o Senhor tirou a venda dos meus olhos e eu vi que Cristo, que Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo.
A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 4:20 que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Nós devemos viver essa intensidade de levar o evangelho para as pessoas que estão à nossa volta, na nossa faculdade, no nosso trabalho, na nossa família, com poder, não mais em palavras, não só dizendo, Jesus, Ele é isso, Ele me dá bem-estar, que nem diz o menino, Ele me dá saúde. Não, Jesus é Cristo, o Filho do Deus vivo. É o único que pode nos salvar, é o único que pode nos resgatar, é o único que nos reconcilia com o Pai, é o único que nos livra da condenação eterna do inferno. O inferno às vezes assusta a gente, né? E a gente não fala mais tanto sobre o inferno, mas o inferno é a santa ira de Deus, é a santa ira de Deus. E a única forma de nós não irmos para o inferno é através de Jesus Cristo, através dele, através do sangue dele, através do sacrifício dele, crendo nele. Amém? E o terceiro ponto que eu queria abordar é: e quem nós somos, quem nós realmente somos. Depois disso, Jesus disse: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligardes, pois, na terra, será ligado nos céus, e o que desligardes na terra, será desligado nos céus. É importante que se diga que aqui tem o joguinho de palavra, aquele famoso joguinho de palavra de Pedro e pedra, né? Jesus diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a igreja. São duas palavras diferentes no grego, onde Pedro corresponde a Petros, que significa pedrinha. E pedra que Jesus fala é Petra, no feminino, que significa pedra, rocha grande, firme. Então Jesus está dizendo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre essa rocha, eu edificarei a minha igreja. A pedra que ele está falando não é Pedro, é a confissão de Pedro, aquilo que ele disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então ele está dizendo, onde eu vou construir a minha igreja, em cima da pedrona que eu vou construir a minha igreja, é essa confissão que você está dizendo, que eu sou o Cristo, Filho de Deus vivo. Eu não, né? Jesus. Amém? Ele está dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, a igreja. Então, a partir dessa confissão, desse entendimento que nós temos, dessa revelação que nós temos, de que Cristo, Jesus é o Filho de Deus vivo, a palavra de Deus e o próprio Jesus disse que nós, a igreja que entendemos e vivemos essa realidade, nós devemos ir de encontro às portas do inferno, para saquear ela, para roubar as almas que estão lá e trazer de volta ao relacionamento com o Senhor. No versículo 19 ele diz, dar-te-eis as chaves do reino dos céus, e o que ligares, pois, na terra, será ligado nos céus, o que desligares na terra, será desligado nos céus. A gente usa sempre esse versículo na intercessão, né? A gente na intercessão, tá, e o que a gente ligar aqui, vai ser ligado nos céus. E é verdade, o que nós concordarmos a respeito, a palavra de Deus diz também, se a gente concordar a respeito de alguma coisa aqui, que seja concordado nos céus. Já pensou que loucura isso, Rony? Se concordar uma coisa comigo aqui, já era. Deus fala, beleza. Então nós devemos entender e botar isso em prática a partir da fé, de que nós temos um poder muito grande a partir de um entendimento, uma revelação que o Senhor nos dá de quem é o Filho de Deus. E de que nós, a partir dessa revelação, com esse poder que Ele nos deu, nós devemos saquear o inferno. E tudo aquilo que nós concordarmos aqui na terra, será concordado no céu. Tudo aquilo que nós ligarmos na terra, será ligado nos céus. Queria pedir para o louvor subir lá. Fazendo favor. Essa palavra, ela é confrontante a respeito de quanto nós conhecemos a Jesus.
Ela traz essa ideia de nós devemos saber o que as pessoas lá fora pensam a respeito de Jesus, para que a gente chegue a partir desse entendimento de que nós temos uma revelação para levar para eles. Mas ela é confrontante, mas eu quero trazer uma motivação para vocês. Porque Jesus termina a palavra dele motivando os discípulos, dizendo: vocês vão de encontro às portas do inferno. Vocês vão de encontro, o que vocês ligarem aqui, a igreja, a minha noiva, o que ela disser, está dito. Se vocês querem ir atrás das almas, amém, vai ser ligado nos céus, e o Espírito Santo vai vir e vai tomar o coração deles, e o meu reino vai ser expandido. Então eles vão cantar uma música a respeito de que Ele é o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo. E nós vamos declarar com fé que a partir de hoje nós vamos sair daqui, e nessa semana que vai vir, nós vamos estar motivados a partir dessa revelação de quem Ele é, da forma com que Ele se mostrou. Eu tenho certeza que se a gente abrisse para testemunho aqui, ia ter muita gente que ia poder dar testemunhos de coisas que aconteceram nas suas vidas, que você diria: cara, não tem explicação. Deus existe. Sabe aquelas coisas que acontecem na tua vida, que você fala: cara, Deus existe. Aquele momento que você está orando, uma coisa nada a ver, assim, que só você sabe, você está quieto, chega um irmão e fala com você: isso que você está orando é isso, 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 isso. Deus está mandando te dizer isso, isso, isso. A tua perna amolece, você fala: meu Deus, Deus existe. Ele sabe, Ele ouve, Ele lê meus pensamentos. Ele é real. Ele é real. O Fernando uma vez disse uma frase que eu nunca mais esqueci, bem quando eu tinha acabado de converter. Ele falou assim: cara, eu acredito tanto em Deus, que eu acredito mais em Deus que em você. Ele falou assim: se alguém me disser que você não existe, eu posso acreditar, mas se alguém disser que Deus não existe, eu não acredito. Ele é real. Ele é real. E o testemunho mais claro que existe é o testemunho que existe dentro de nós. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus dá testemunho ao nosso espírito de que nós somos filhos. Nós possamos viver essa realidade de filhos, que nós possamos viver essa realidade de reino, de embaixadores de Cristo, que vão sair aí fora e vão levar a palavra de Deus, e vão levar o Evangelho que salva. E essas pessoas que dizem Ele não existe, elas vão começar a ver sinais, elas vão começar a ver milagres, elas vão começar a ver cura através da tua vida, porque Ele se revelou a você e Ele decidiu te usar. Fique em pé, vamos orar. Comece a pedir uma revelação para o Senhor, se você nunca ouviu dessa forma. Yeshua, você é o Cristo, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e nós vamos nos mover a partir dessa palavra. Nós somos a tua igreja, nós somos a tua noiva. Diga para Ele que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que estes sinais seguiriam aos que creem, que nós expulsaríamos demônios, que nós curaríamos. Em nome de Jesus, a minha oração é que você saia com essa revelação daqui, que você vá para a tua faculdade, que você vá para o teu trabalho, e que os sinais te sigam, que os sinais corram atrás de vocês, e que as pessoas vejam que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus, Ele é o unigênito, que isso seja como um sinal. Ouse no Espírito Santo. Ouse no Espírito Santo. Ele disse que o que nós ligássemos aqui seria ligado nos céus. Foi Ele que disse, e Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tem muitas pessoas aqui que já receberam palavras de que tem dons de cura. Tem muitas pessoas aqui que têm palavra de conhecimento. As pessoas já impuseram as mãos em você, já falaram, você vai fluir em cura. Você vai fluir em profecia. Você vai começar a falar com uma pessoa, na tua mente vão começar a aparecer coisas que não fazem sentido para você. É o Senhor te mostrando o coração das pessoas. As pessoas vão chegar para você e vão falar assim: cara, eu estou com dor nas costas, eu estou com dor de cabeça. E você sabe que dentro de você algo diz: ora por ela. Fala isso que eu estou te dizendo para falar. Não tenha medo de errar mais. Esses são os sinais que perseguem os filhos de Deus. Esses são os sinais que vão ser manifestos através da noiva. Você é a noiva. Deus, nós te louvamos pela sua bondade, Senhor. O Senhor é bom, bom. O Senhor é bom em todo tempo. Quero fazer uma oração com você. Uma oração de confissão. Assim como Pedro fez uma oração de confissão. Assim como ele disse para Jesus: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Eu quero te dar essa oportunidade hoje. Queria convidar todo mundo a fazer essa oração. A dizer que Ele é Cristo, Filho de Deus vivo. Pede comigo: Senhor Jesus, o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Filho de Deus vivo, e eu sou um pecador. Estou morto dentro de mim mesmo. Mas eu peço tua salvação. Que assim como Pedro teve os olhos abertos, eu quero ter os meus olhos abertos também. Deixa eu te ver. Deixa eu te conhecer. A partir de hoje, eu quero viver
todos os meus dias para você. Te entrego os meus sonhos, te entrego os meus desejos, porque eu sei que o Senhor é bom. Em nome de Jesus. Amém.